Oi, minha gente, tudo bem com vocês? J17 Talks no ar. Zé Manuel, tudo bem? Muito bem, uma honra e um prazer estar novamente aqui com você. Olha aqui para mim, meu amigo. Nosso convidado de hoje tem um slogan, sabe qual é? Não, conte para nós. Tem que ser fácil fazer negócio com você. Muito Professor de Chiara, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem? Graças a Deus. Olha, você falou que tem que ser fácil fazer negócio. Vamos começar com uma gentileza? Sempre. Faz as honras, por favor. É sempre um prazer poder entregar para o nosso convidado um presente que vai ajudar você a cuidar da sua vida, da sua saúde, da sua hidratação. Que gentileza, muito obrigado. Olha que bonita. Ó, turma. Aí, ó, muito legal. Muito obrigado. Vou deixar aqui do meu lado para a gente poder lembrar Muito bom. aqui o tempo todo. Muito bom. Muito obrigado. Começamos bem? Começamos muito bem. Então tá bom. Olha, gente, o nosso convidado vocês vão adorar essa nossa conversa. Vamos falar sobre neuromarketing e neurovendas. Professor Fernando de Chiara, ele é diretor de vendas da Innovators Representações e Ideias. Tem mais de 30 anos de experiência com vendas, gestão comercial, comunicação, marketing, em segmentos como química, mecânica, eletrônica, serviços. Amigo, é uma enciclopédia esse nosso amigo. Vamos começar com um jeito professoral? Explica para nós o que é o neuromarketing. Vamos lá. Bom, você viu que a minha andança aí é longa, né? Parei pela metade aqui, porque... Mas quem quiser saber mais, é só ir lá no meu LinkedIn, procurar por Fernando de Chiara, que vocês vão encontrar essas informações lá. Eu sempre digo que quando eu começo a falar que se meu currículo for bom e a fala for boa, não importa. Se a fala for ruim e o currículo bom, também não importa. Então, é o que eu tenho para oferecer. Neuromarketing. Bom, o mercado ele tem sido muito diferente ultimamente, né? As pessoas têm muito mais foco hoje, não só em processos, como em pessoas, né? Isso tem mudado sistematicamente. A neurociência, de fato, ela veio com muita força para ajudar pessoas com que portavam deficiências motoras ou cognitivas a terem uma vida melhor. Então, o entendimento de como é que o cérebro se conectava com a espinha, com a medula, com toda a inervação corporal e como é que a gente podia interferir em alguns processos químicos, alguns processos elétricos para ajudar essas pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Nós temos dois grandes neurocientistas no Brasil, que é a doutora Suzane Culano Rosel, uma neurocientista famosíssima, e temos o doutor Miguel Nicoleles também, que é um gênio, né? Foi o cientista que criou o exoesqueleto, que na Copa do Mundo fez aquele chute de uma pessoa que portava tetraplegia. Então, assim, a neurociência vem ajudar essas pessoas. Só que nós que somos da área de business, né? Nós que somos da área da ciência comportamental, nós entendemos que uma vez que nós entendemos como o cérebro funciona e como ele pode auxiliar as pessoas a terem uma vida melhor, por que não entender como ele funciona no processo de tomada de decisão? Então, a neuroeconomia, com seus vieses cognitivos, depois eu explico o que é isso, ela veio para entender que existem alguns softwares que já vêm pré-instalados nessa máquina que nós temos aqui no nosso crânio. E o entendimento desses vieses, que são esses softwares que já ajudam a gente a tomar decisão muito rápido, faz com que nós tenhamos argumentações melhores de comunicação, de marketing e efetivamente de vendas. Então, se entendemos como o cérebro funciona e como ele toma decisões, vocês concordam comigo que é muito mais produtivo a gente conseguir ajudar o nosso cliente a tomar decisões melhores a nosso favor. Sempre que eu falo disso, eu tenho que trazer a questão da ética e da moral, porque existe uma questão assim, então, se você tem esse conhecimento, você pode manipular as pessoas? Posso. Mas tem um livro que diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Um livro aí famoso, o pessoal costuma ler. Aliás, se você não lê, deveria. É uma questão assim, qual é a diferença da manipulação e da persuasão? A manipulação é quando eu entendo tudo isso e uso para meu benefício próprio somente. Agora, a persuasão é quando eu sei disso e uso para benefício meu, mas também do meu cliente ou da pessoa com quem eu estou me comunicando. Entender os modelos mentais das pessoas e como elas tomam decisões. Então, você imagina que, assim, o que vocês vendem, o que eu vendo, o que você que está do outro lado vende, com certeza ajuda as pessoas a ter uma vida melhor ou ganhar mais dinheiro de alguma forma, né? Como o J17 ajuda as pessoas a terem melhor resiliência financeira e tudo mais. Se eu sei que a minha solução é adequada àquele cliente, por que não oferecer da melhor forma? Vamos fazer negócio, porque isso vai ajudar de fato as pessoas. Então, a neurociência foi usada nesse sentido. Quando a neuroeconomia entendeu isso, professor, nós do marketing falamos, puxa, tem coisa boa aí. Porque esses vieses trazem informações que ajudam eu a comunicar melhor, a passar melhor a minha mensagem. E, efetivamente, marketing e vendas
nos Estados Unidos, eles vêm muito colados, um pouquinho diferente do que era aqui no Brasil há alguns anos atrás. Agora isso, graças a Deus, está mudando também. Mas marketing e vendas eram muito juntos. Então, marketing e vendas foram se fundindo, criando modelos. Mas, de fato, esses meus 30 anos que você leu na minha abertura me trouxeram insights que entendiam que o modelo brasileiro de comercialização e negócios, de vendas efetivamente, ele é um pouquinho diferente do modelo americano. Né? E a gente precisava, de uma certa forma, tropicalizar isso. Então eu criei um modelo de negócios onde a gente cria essa frase que você trouxe. Legal. Tem que ser fácil fazer negócio com você. Quando eu falo isso, tem toda uma retórica, tem toda uma estratégia. De fato, tem uma estratégia por trás dessa frase e que depois, para quem continuar com a gente, vai saber. Zé, posso emendar mais uma pergunta? Antes da gente... Várias, né? A gente fica aqui, ó, né? Espetacular. Antes da gente avançar para essa parte prática e entender e conhecer também um pouco mais dessa teoria que você criou e vai nos apresentar hoje aqui em primeira mão para vocês que nos acompanham, né? Todo mundo já conhece, mas o pessoal do nosso podcast ainda não, né? Você falou sobre o cérebro, sobre a plasticidade, sobre os mecanismos. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso para a gente? Esse teu olhar lá, ó, porque a gente fala muito sobre isso, né? Os nossos neurônios, tem alguns mitos a esse respeito também, né? Aliás, é uma máquina poderosíssima o nosso cérebro, professor. Eu sempre digo que o cara que inventou esse negócio não errou em nada, né? Porque eu estudo isso há 10 anos e eu não consigo achar um bug, um erro. Você sabe que tem um estudo recente que estava mostrando funções cerebrais versus inteligência artificial, na questão de gasto energético. O nosso cérebro, ele tem 3% do nosso peso corporal, mas ele gasta em média 20% da nossa energia metabólica. Eu estou falando que ele gasta, então, em torno de 1.500 calorias, que é uma pessoa né, quando você olha na caixa de cereais matinais, não pode falar marca aqui, né? A gente vê lá atrás, né, no sucrilhos, está lá, mulheres devem consumir 1.500 calorias por dia e homens 2.000 calorias por dia em média. Então, ou seja, 20% dessa energia aí que a gente deve consumir por dia, ela é gasta só para o cérebro. Então, a relação peso-potência é muito desfavorável. Você imagina, 3% do teu peso gasta 20%. Então, assim, essa questão energética, ela traz insights poderosos, que quando a gente fez essa análise, você imagina, então 20% de, vamos falar de um homem, 2.000 calorias vezes 20%, né? Dá 400 calorias. Então, um cérebro humano, para fazer algumas funções, gasta em torno de 400 calorias por dia. Se nós fôssemos pegar computadores com inteligência artificial para fazer essa mesma coisa, nós precisaríamos de 3 usinas de Itaipu conectadas a esses computadores para fornecer energia para ele ter essa mesma resposta cognitiva, né? Então, vocês imaginam, assim, como é que pode isso, né? Como é que pode essa questão maravilhosa? Porque a gente pensa que, né, um dos mitos que você falou, nós usamos só 5% do nosso cérebro. Na natureza, turma, tudo que não é usado é jogado fora. Tudo o que não é usado é jogado fora. Então, veja que interessante. Por que é que nós teríamos esse cérebro, então, se ele não está sendo usado? Não, é errado. É engraçado que de 85% a 95% de tudo o que você e seus clientes decidem não é consciente. Por exemplo, vocês estão sentindo seu pé encostar no chão agora? Sim. Agora vocês estão, mas até eu perguntar, vocês não estavam, mas o seu pé estava encostando no chão. Essa é uma informação que o seu cérebro está liderando, está gerenciando, porque se passar um bichinho ou cair alguma coisa, você puxa o pé na hora. Então, ele está monitorando, mas é uma informação que você não está racionalizando sobre isso. Então essa é a diferença. Estou trazendo um exemplo aqui muito simples para a gente poder, obviamente muito didático. É um pouco mais complexo, mas não vale a pena a gente entrar tão profundamente em alguns temas, né? Quem quiser saber, depois me chama lá no Instagram, a gente vai te avisar. Mas, então assim, essa dificuldade que a gente tem para que as pessoas entendam como o cérebro funciona com 5%, 15% de maneira racional e 85% a 95% de maneira irracional, é o que faz acontecer alguns mitos como esse, por exemplo. Nós usamos só 5%. Sim, 5% da nossa parte racional. E quanto disso interfere no processo da minha vida? Né? Quanto isso interfere no processo de decisão de compra? Quanto isso interfere no processo de decisão de comunicação e marketing? O pessoal tem alguns mitos, por exemplo, eu perguntei se eu podia ser siciliano aqui, turma, no começo do podcast, então ele falou podia. Então, por exemplo, nós temos o funil de vendas mais consagrado do mundo, que é o AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, certo? Sim. Errado, esse funil não funciona, ele foi criado por uma agência no século de propaganda, não menosprezando, trabalhei 10 anos em agência, mas no século passado, e as pessoas ainda usam como uma verdade, depois de tudo que nós aprendemos ao longo desses últimos 100 anos, vamos pensar assim, ainda usam esse mesmo funil de vendas. Nós não damos atenção para aquilo que não temos interesse. Então como é que eu vou chamar a atenção de uma coisa que não tem interesse? Eu preciso ter interesse, minha zona de interesse, aí dentro dessa minha zona de interesse eu vou buscar processos atencionais. Isso já começa errado. E é interessante, turma, que assim, quando o que eu sei, todo mundo sabe, quanto vale o que eu sei?
Pouco, talvez nada, né? Agora, quando o que eu sei ninguém sabe, quanto vale o que eu sei? Então, pois é, comoditização da informação. Então, assim, por que todo mundo acredita no AIDA? Porque todo mundo acredita no AIDA. É só por isso. Ao longo dos anos, muitas metodologias e técnicas surgiram e saíram. Sim. Mas muitas técnicas que foram muito boas quando da sua criação ainda são consideradas como absolutas hoje. Eu tive o prazer de ter aulas com Mike Bosworth, aprendendo sobre Solution Selling, depois Customer Centric Selling. Tenho uma paixão enorme pelas diferentes metodologias. Aí vem o Spin Selling, depois vem Aaron Ross, e aí nós temos mais uma série de outras variáveis. E uma coisa que ficou muito clara para mim, liderando vários processos de geração de demanda para diferentes funis, para diferentes segmentos, não é apenas que cada metodologia deve ser adaptada para aquele perfil de negócios e clientes. Até porque, por exemplo, o Solution Selling, ele é uma releitura que considera o processo de vendas alinhado ao ciclo de compras. Então, como é que alguém compra um produto? Então, eu vou conduzir o meu processo de vendas a partir do princípio de compra para poder gerar aderência. E é assim. E isso ainda é tido como verdade hoje. Lembrando que o comportamento muda o tempo inteiro, as empresas mudam, os processos mudam, as gerações mudam. Então, é muito importante extrair alguns elementos do AIDA, do Solution Selling, do Spin Selling, mas eles, da forma que foram concebidos lá atrás, eles hoje não são tão aderentes assim. Então, nós temos processos, pessoas, e aí envolve talento, e sistemas. E aí nós temos vários, né? Podemos falar dos CRMs mais simples até as ferramentas mais bem integradas. Tudo isso requer bastante disciplina. Aí a pergunta que eu faço é, ignorando tudo isso, tem o cara que consegue vender na raça? O que vocês acham? Tem aquele que é bom de lábia. Boa. E lembra da época da Fórmula 1 dos anos 90, que nós tínhamos o Piquet, o Nigel Mansell, o Damon Hill, eu adoro Fórmula 1, claro, Nelson Piquet. Vocês lembram? Alan Prost. Alan Prost, é verdade. E eu queria dar foco no Nigel Mansell. Qual era o apelido dele na época da Fórmula 1? Idiota Veloz. Por quê? Ele corria muito, ele era muito talentoso, mas ele não tinha técnica. Ele quebrava. Batia muito. Batia, o carro dele pegava fogo, vocês lembram disso? Sim. Então ele conseguia ter baixa regularidade. Em vendas, o professor depois me confirma, eu não preciso ser campeão de vendas todos os dias. Eu preciso ter regularidade. E aí eu vou ter uma colheita saudável todos os dias. Se eu não tiver regularidade lá na geração de leads, na qualificação, na nutrição, nos processos de negociação, se eu não tiver regularidade, eu vou ter espasmos. Aí eu vendi, tô feliz, aí acabaram as vendas, saiu correndo atrás de vendas de novo. Esse esforço é insano. Agora, se eu tenho uma colheita organizada, todo dia eu tenho proposta, todo dia eu tenho negócio, eu tenho regularidade. No meu entendimento, aquele cara que é bom para vender na raça não tem regularidade. Ok, é um ponto importante, ok. E você, Nascimento? Eu gosto de organização, processo, procedimento. Eu acho que isso vai dar para a gente, numa linha do tempo, resultados diferenciados. Né? E para mim, né, é um pouco do que o Zé falou, né? Olhando para quem vende como é que eu tenho planejamento, como é que eu tenho produto para ser ofertado, como é que você falou muito sobre esse match, sobre essa conexão, né, do cliente e do vendedor, como é que a gente tem essa percepção? Eu já tive uma situação de um vendedor que é sensacional, foi em Maringá, eu trabalhava numa empresa e levei ele para apresentar telefonia para a companhia onde eu estava. E ele chegou, ouviu a nossa demanda. Então essa é uma coisa muito importante, o vendedor tem que ser um bom ouvinte, ouviu a nossa demanda e ele colocou as mãos sobre a mesa e falou, olha, eu tenho 2 informações para dar para vocês. Aí a gente instalou o olho, o controller da empresa junto e falou, o que foi? Falou, eu não consigo atender vocês. Gente, aquilo foi muito interessante. E a segunda informação, ele falou, olha, só que eu queria trazer uma outra visão. A pessoa que está atendendo vocês, ela está cobrando uma taxa de serviços que eu não sei por quê, porque vocês têm uma conta alta e eu não sei por que vocês precisam pagar sobre isso.
Foi embora. Mas foi correto. O pior é aquele vendedor guru que ele olha para o cliente assim, Mas segure, ele não vai fechar negócio. Segure o restante da história. O controller fechou a porta e falou, estão nos roubando. Chama o cara aqui. Daí chamamos a outra empresa. Não, fiquem tranquilos que a gente vai tirar a taxa de serviço de vocês. E realmente tiraram na linha da fatura, só que acrescentaram aquele valor na conta total. O controller pegou essa conta e falou assim para mim, chama aquele teu amigo, aquele Claudinho aqui já. Aí chamou o Claudinho e falou, viu, você vire, acha um jeito e traga esse serviço para nós. Ele contratou o cara e contratou o serviço. Um valor super grande, super significativo. Para você ter ideia, com aquela venda o rapaz ganhou um prêmio. E mais do que ganhou um prêmio, eu conhecia muita gente na época e um amigo falou, olha, preciso uma indicação de um vendedor. O que eu fiz? Indiquei o Claudinho e ele foi vendedor de um grupo de comunicação. No primeiro ano ele ganhou um prêmio e foi para a Austrália. Então, estilo de vendas, né? Mas é o que o professor comentou. Ética, caráter são fundamentais. São fundamentais. Em algumas análises comportamentais, quando nós contratávamos pessoas para vendas, nós observávamos muito algumas questões comportamentais, porque se a pessoa é muito boa de lábia, tem um poder de persuasão muito relevante, mas baixa disciplina, é o cara que vai vender o que não tem. Então isso tem que ser muito bem dosado. O professor pegou a gente, né? Por quê? Ele falou, qual é a opinião de vocês? Agora, qual que é a sua opinião, professor? Então, você vê que interessante. O que a gente faz como vendedor nato, né? Eu nasci vendedor e vou morrer dessa forma. Eu estou entendendo como os meus clientes querem a minha informação. Na realidade, o que tem de fato... nós somos indivíduos, certo? Indivíduos, vem do latim indivisos, que são indivisíveis. As pessoas, elas não são replicáveis. As metodologias não podem ser aplicadas e empurradas à força para todo mundo. Cada pessoa tem um jeito de aderir a um certo tema. Cada pessoa tem um jeito de aderir a um certo negócio. Eu não posso configurar que um vendedor de uma loja, de um açougue de todo dia. Eu não posso entender que esse açougue de todo dia tem processo de venda, assim como uma multinacional tem processo de vendas. Então, assim, a resposta correta para essa pergunta é: depende. Depende do negócio. Agora, tem uma coisa que é inexorável no processo comercial. Vocês dois trouxeram brilhantemente. E é uma palavra que resume tudo. Chama-se relacionamento. Por que eu compro no mesmo açougue toda vez? Por que eu compro na mesma padaria todo dia? É hábito? Hábito. Isso é uma compra por padrão. Então, assim, eu já sei que lá eu conheço todo mundo, já sei que a carne que eu quero está pronta. Assim, são compras que eu mantendo um relacionamento saudável e honesto, claro, calmo, transparente, seguro com o meu cliente, ele vai voltar naturalmente. Agora, numa questão de uma multinacional, uma compra B2B, que é business to business, uma negociação entre empresas com um ciclo de venda extremamente alongado. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde o nosso ciclo de vendas era de 2 anos. Uau. Como é que você fica 2 anos trabalhando para tirar um pedido, para fazer uma venda? Só que quando vinha a venda, o pedido era $40 milhões. E aí? Então, como é que eu faço para ter técnica nesse processo versus ali? De novo, turma, como a gente fala sempre, nós somos indivíduos e temos que adequar as nossas realidades aos negócios aos quais a gente está inserido. Na vida das vendas, a gente tem muita coisa falando sobre motivação, né? A motivação, qual é o motivo para a ação? A motivação, ela é praticamente endeusada, ela é colocada numa cúpula, como se fosse com luzes direcionadas a ela. Aí eu pergunto para vocês, quanto % da motivação está diretamente ligado ao sucesso de vendas? Existem estudos que falam sobre isso. O professor Frederick Herzberg, o maior estudioso da motivação mundial, né? Fala das motivações extrínsecas e motivações intrínsecas. 3% da motivação é responsável pelo seu sucesso em vendas. E os outros 97%? Essa é a pergunta. 3%? Beleza, estou entendido. Tá, e o resto? Está naquilo que você trouxe, que é o resultante da palavra que é a chave. É disciplina. Cara, um vendedor sem disciplina, e vendedor naturalmente é sem disciplina, tá? Porque nós somos muito criativos, a gente é muito focado, e acaba que você não tem disciplina e processo. E mais do que isso, hoje menos, mas ainda assim, há uma visão muito de que você está sendo policiado por ser disciplinado pela sua gestão de vendas. Então, assim, quando a gente perdendo tempo, né? Não é só o perder tempo. É também, mas assim, quando você fala de Aaron Ross e o livro Receita Previsível, depois ele tem o Hipercrescimento, são livros extraordinários, recomendo a todo mundo que os leia, para você entender o novo processo comercial e vendas.
Eu tenho 50 anos, faço 51, 9 de agosto, mas sou vendedor há 30. Eu prospectava, eu buscava cliente, eu trazia cliente, eu fazia venda, eu fazia desenvolvimento, negociação, fechamento, entrega, pós-venda. Eu fazia todo o processo. Já veio o Warren Ross, quando trouxe uma venda um pouco mais digital, e falou, não, peraí, você faz só pré-vendas. Você faz negociação. Daí teve social selling, onde você é o farmer e outro é o hunter. Começou a dividir muita coisa. Todo o processo. Por quê? Por que isso? Porque vendas é de fato muito complexo. Então, não é fácil vender, é difícil pra caramba. E quando eu falo tem que ser fácil fazer negócio com você, eu trabalho, turma, pra quem que eu trabalho? Pra quem é a paixão da minha vida? Quem é o meu foco? É o cara que tá capaz debaixo do braço. Porque a vida desse cara é dura pra cacete. É muito dura a vida de um vendedor. E aí você tem que cobrar do cara um CRM. Ele fica brabo com você, fala assim, pô, mas eu tenho que ficar na rua porque eu tenho que vender, eu sou metrificado por vendas, aí eu fico aqui fazendo relatório e não estou vendendo. Daí você reclama que eu não... Entendeu? A gente enclausura isso e não pensa no resultado final. Então, uma boa estrutura de vendas ajuda o melhor e o pior dos vendedores até um pouco mais uma taxa de sucesso mais acurada. Essa visão policialesca que a gente tem de nossos gestores, quando somos pessoas de vendas, é assim, tá, você quer que eu fique fazendo CRM para quê? Para saber se eu estou fazendo e onde eu estou fazendo? Então olha o meu resultado. Tá, mas o teu resultado não está do jeito que eu queria. Não, mas é porque também você, não, sabe, entra numa briga. Então vamos lá. Todas essas técnicas, todas essas táticas, todas essas estratégias, elas são fundamentais. Porque vai ter momentos em que você vai pensar uma técnica de Neil Hackman, vai ter um movimento onde você vai pensar uma técnica de Aaron Ross, porque você tendo um repertório de conhecimento, isso vai te ajudar em várias fases da sua vida, várias fases dos seus negócios, várias fases dos seus clientes e várias fases da vida profissional onde você está inserido. Então, assim, o conhecimento técnico ele é fundamental, mas a gente nunca pode perder a visão humana dessa coisa. Você falando, né, eu lembrei da questão prática. Tem situação que você vai ter que tratar o seu cliente com conversa, com diálogo, com paciência e amor, e tem momentos que você vai ter que chegar para ele e literalmente dar uma trucada. Mas sempre haverá amor. Sempre haverá amor, Nascimento. Por quê, cara? Vendedor, ele é devoto do cliente. Pra gente, é impossível não fechar negócio. E se for para você aceitar que não fechar um negócio, tá tudo bem, você não é vendedor. Porque a paixão, ela é incontida, tanto para o processo comercial quanto pelo nosso cliente. O foco, você falou do customer centers, né? O foco do vendedor está no cliente. E é de fato isso. Como assim não pode? Como assim não dá? Então, quando acontece algum processo num supply chain de uma cadeia produtiva, por exemplo, de uma indústria, de uma empresa, e o cara fala, não vou conseguir entregar teu produto no dia tal, e você passou uma previsão de vendas, é legítimo você ficar puto e não brabo, porque o vendedor não fica brabo, ele fica puto. Não é possível. Por quê? Porque isso vai atrapalhar a vida do meu cliente. Então, sou eu quem estou oferecendo o meu rosto para o meu cliente. Como assim não? Essa paixão, mesmo nesses momentos de mais dureza, pero sin jamás perder la ternura, mesmo nesses momentos de uma negociação um pouco mais dura, um conflito um pouco mais acurado e mais assertivo, tem que ter amor. É justamente essa insatisfação que nós vendedores temos por não poder atender plenamente o nosso cliente é que gera na gente esse compromisso de estar sendo o mais disciplinado e entregar a melhor informação. E o vendedor, ele possui paixão. Mas... Ele é o porta-voz do cliente, ele é o embaixador do cliente. Ele não quer fechar um negócio apenas em nome daquela comissão que ele recebe. O que gera prazer nele é a conclusão do ciclo de todo o desafio. Lembrando que o vendedor é um perdedor feliz. Porque quando a gente olha para um funil... Às vezes... Quando a gente olha para um funil, entram 10 contas lá em cima e pingam uma ali embaixo apenas. Quer dizer que ele perdeu 9? E quando ele fecha uma, ele está feliz? Sim. Porque perder contas ao longo do processo faz parte do modelo. E não quer dizer que eu perdi porque eu fui ineficiente. Não, várias razões. Não houve aderência, não era o momento de compra do cliente, a oferta não estava adequada, o timing, uma série de coisas. Mas quando aquela que pingou fecha, ele fica super feliz. Sim. O vendedor que tem talento, aliado a métricas e controles muito adequados, que fornecem ferramentas para enaltecer aquele talento, ele é um cara de altíssima performance. E aí, mais longe, para certos produtos, certas ofertas, um processo padronizado vai funcionar bem. Sem dúvida. Ainda que fatiado. Mas para vendas consultivas, por exemplo, o
processo ele tem que ser construído conforme o perfil do cliente, o timing dele, o modelo de aquisição que ele está fazendo uma cotação, uma RFP, enfim, você é o único vendedor que existe com aquele produto. Há N razões. Ela é uma ciência complexa, não se trata apenas de lábia Absolutamente não. técnica. Absolutamente não. Tem muita ciência envolvida. Absolutamente. Então, cada processo, cada ferramenta, ela é absolutamente necessária, devendo ser customizada. E aí vem um ponto que eu defendo muito. O marketing, ele precisa gerar visibilidade da marca, da empresa, para que ela seja desejada e dessa forma, então, gerar os leads com uma boa reputação. O marketing precisa ser retroalimentado com o perfil daqueles leads em relação à pós-qualificação para entender a sua aderência, ou seja, o marketing está gerando leads adequados no mercado correto, no time certo, com o desejo necessário. E ao longo do processo de vendas, o marketing precisa, e aí o professor falou de forma muito assertiva como esse entronismo do marketing com vendas hoje é mais do que inseparável. Sem dúvida. Porque ao longo do processo de vendas, o marketing deve continuar nutrindo aquele cliente de informações, desejos e mensagens complementares, além de fornecer todas essas ferramentas. Então, um misto de pessoas competentes, processos adequados, que devem ser flexibilizados conforme o negócio, e sistemas que podem ajudar, são absolutamente necessários para potencializar a performance do vendedor, não para controlá-lo. Eu não quero um relatório para saber das suas visitas de hoje, para saber se você realmente passou muito tempo na padaria ou se você realmente estava fazendo visitas. A gente quer aumentar a sua performance. E isso é invariável. E tem mais uma coisa, né? Eu concordo plenamente com o que você disse, só que assim, qual é a única função de um gerente de vendas? Porque o gerente de vendas tem uma única função. Fechar a meta. Não. Não? Não. Não é fechar a meta. Veja, fechar a meta é uma das atividades que ele tem, mas não é a função dele. A função dele é preparar um time totalmente para que o resultado de fato aconteça. Ele tem que ser um grande facilitador. É isso. Essa é a chave. O gerente de vendas não é um cara que é controlador, ele não pode ser um cara controlador. Claro, se você tiver um time difuso, você vai ter que ter algumas pessoas que você vai ter que colocar um controle um pouquinho mais assertivo. Mas se você tiver a capacidade de separar teu time em sênior, pleno e júnior, só para fazer uma separação assim muito básica, ok, os júniores precisam de um pouquinho mais de controle, um pouquinho mais de instrução, gasto de um pouquinho mais de tempo para que ele possa se tornar um pleno e então se tornar um vendedor sênior. Mas assim, quanto tempo hoje os gestores passam treinando seus times? Cara, é um absurdo. Ele vai dizer que não tem Pouco tempo. ou nada. Não. O número é quase que negativo. Quase que negativo. E aí, assim... Falta muitas vezes talento para poder desdobrar isso para diferentes situações. Falta muitas vezes interesse de todos os lados. Sempre há uma desculpa. Sim. E o que me deixa muito assustado em todo esse processo, quando a gente fala de vendas consultivas, onde eu saio daquele treinamento e daquele método convencional para o funil inteiro e faço um drill down, ou seja, um mergulho profundo em cada conta. Porque eu preciso estar liderando o processo naquela conta. Porque se eu não estiver liderando, o cliente estará liderando e conduzindo o processo e dizendo o que eu tenho que fazer. Ou algum concorrente. Então, eu estou à frente. Eu sou uma das melhores opções. Em que momento do processo de compra aquele cliente está? Ele está avaliando as necessidades, ou ele já tomou as decisões e está verificando as alternativas? Ou dentre as alternativas ele agora está avaliando os riscos que cada fornecedor... Eu preciso entender e preciso, como sênior, em compreender esse momento do cliente, de cada cliente, olhando o funil inteiro e ajudar o meu vendedor com as mensagens, informações, artefatos necessários para que ele consiga cumprir cada uma das etapas com sucesso. Mas isso não acontece. Não acontece. E assim, a palavra ajudar, eu particularmente, assim, do ponto de vista corporativo, e quando eu falo corporativo, não é da multinacional, não. Corporativo é tudo que tem a ver com o CNPJ. Ajudar não é a melhor palavra, é colaborar. Colaborar, laboro, trabalho, conjunto. Vamos trabalhar junto. Qual é a colaboração do teu time? A gente falou de uma palavra aqui que é muito conflitante na minha vida profissional, que é a tal da comissão, né? Eu sou vendedor e detesto comissão.
principalmente no ponto de vista de formação de times. Como assim não paga comissão? Cara, tem vários estudos. Tem um livro chamado A Incrível Ciência das Vendas, do Luiz Gaziri, que, aliás, recomendo muito que vocês o tragam aqui. Se já não trouxeram, não sei. Nosso prefaciador do Entre Drones e Dinossauros. Aliás, você foi convidado. Eu não tinha condição técnica. Técnica, tempo. Eu estava em Dubai naquela época. Eu não podia atender vocês. Você está sendo convidado para a terceira edição. Ah, que legal. Então, legal, vamos organizar. Vamos como a gente vendedor faz, né? Vamos organizar. Joga... Né? Ó, então... a gente entende a primeira, a segunda, mas na terceira a gente sabe que você estará conosco trazendo esse tema que é muito importante, né? Quando a gente fala de neuromarketing, especialmente, tem uma confusão no mercado sendo feita, tem uma fusão com outras ciências e com o pessoal da Gurulândia, né, sendo feita. Então é muito legal quando você vem trazer para a gente esse esclarecimento do neuromarketing, especialmente da neurovendas. Tem que ser fácil fazer negócio com você ou comigo. O que você quer passar com essa mensagem? E, olhando isso de forma prática, quem é esse vendedor eficaz, efetivo, de resultados? É um vendedor com o qual o cliente faz negócio fácil com ele. Mas quando eu falo isso, e por que da comissão que eu falei, né, resgatando esse assunto? Porque vocês concordam comigo que a venda efetivamente não depende só do vendedor? E por que o vendedor é o único penalizado, que o salário dele é uma porcaria e o resto do ganho tem que ser feito com comissão? O cara do financeiro trabalha menos porque ele não ganha comissão ou participação no negócio, ou ele trabalha direitinho? Quem faz a entrega. Recursos humanos, produto, RH, ADM. É um conjunto, né? Todo mundo. Por que o vendedor é o penalizado dessa história toda? Por quê? Por que é que eu tenho que... Se você pensa que um vendedor ele ganha 2 mil de salário fixo, mais 8 mil por mês de comissão, se você perguntar para esse cara qual é o teu salário, o que ele diz? 10 mil ou 2? 2. Porque 2, o 8 é risco. Todo mês ele sai com 2, né? O 8 é risco. Já que é risco, talvez eu enfie o pé na jaca. E aí, quanta bobagem você faz? Quanta promessa você faz? Porque assim, pensa, você tem 2 barrigudinhos lá em casa para dar de comer. E o 2 não paga a conta. O 8 vai me ajudar a ter uma vida melhor. Então, assim... Qual é o nível de estresse desse profissional? Flexibiliza comportamento, ética, decisões nesse meio do caminho, né? Por isso que... eu não posso ser absoluto nesse seu comentário, porque eu conheço muitos vendedores que vivem essa realidade e são extremamente éticos, extremamente positivos, né? Alguns sim, mas no meio de uma laranja, de uma caixa de laranja, sempre tem uma que estraga, né? E aí acaba, às vezes, até contaminando as outras. É uma filosofia de vida. Então, você tem que tomar cuidado com as laranjas podres que estão dentro da sua caixa. Isso é uma coisa que o gestor também tem que fazer, justamente para buscar o resultado. Tem que olhar, né? Então, assim, como que a gente pode imaginar que um cara desse dá resultado sempre, toda hora? Será que é dinheiro que, de fato, faz as pessoas ficarem numa organização? A Associação Brasileira de Recursos Humanos já respondeu essa pergunta e vem respondendo há mais de 10 anos. Não é, definitivamente, um bom salário, o salário maior ou a comissão que faz um cara permanecer no negócio por um longo período, né? Então, tem profissionais, por exemplo, eu atendo empresas do interior do Paraná e de Santa Catarina. Gente, tem empresas que têm times e pessoas que estão há 20 anos na organização. Que o primeiro emprego foi lá, começou na produção e veio até agora como gestor, diretora de vendas que veio lá da produção. E aí, o que acontece? Essa menina tinha comissão? Tem comissão? Não, ela tem um salário bom, definitivo, que ajuda ela a ter uma vida com uma qualidade muito melhor. Conjunto de outros elementos que geram a satisfação e o pertencimento por estar lá é fundamental. Pois é. Como é que a gente faz lá no escritório, né? Eu tenho um escritório de representação comercial, que você falou que eu sou diretor da Innovators, né? Eu represento um escritório americano de imigração, né? Então, quem tiver interesse em ter o seu green card, é só falar comigo. A gente faz um trabalho bastante interessante nesse segmento, onde muitos executivos, muitos profissionais, né, querem sair do Brasil, morar nos Estados Unidos, e a gente pode ajudar esses profissionais, né? E é muito simples. O que você precisa hoje para poder morar nos Estados Unidos de uma olhada geral? Se você tiver faculdade e 5 anos de trabalho pós-faculdade, você é elegível para ter um green card, né? Essa é uma primeira olhada. Ou se você não tem faculdade, mas tem 10 anos de profissão e cursos na área, você também é elegível para ter um green card. Você vê? É simples, não é? Quem sabe disso? Pouca gente. Por quê? Porque o marketing ainda não foi efetivo de comunicar dessa forma. Você imagina a pessoa que está ouvindo agora e fala assim, não, mas eu tenho faculdade, trabalho há 10 anos e tenho interesse em morar nos Estados Unidos. Pronto, é o que você precisa. A gente pode aqui depois falar sobre isso. Outra parte que eu atendo são empresas, são indústrias, né? Eu atendo indústria como Siemens, Bosch, WEG, Whirlpool, Electrolux e tantas outras empresas aí. Na área de identificação e segurança. É meu time que atende esses clientes. Ninguém do meu time ganha comissão. Ninguém do meu time ganha comissão. Quando eu assumi a direção de uma empresa também multinacional, eu tinha representantes comerciais que ganhavam de comissão $100 mil.
Aí eu tive uma direção, um objetivo da minha chefe, que eu tinha que crescer 18% no mercado. Aí você imagina, alguém que ganha $100 mil e é dono de uma região gigante importante. Eu chego para essa pessoa e falo, preciso que você venda 20% ou mais. O cara não vai se esforçar. $100 mil. Meu Deus do céu, o cara não vai. Entrou na zona de conforto. Então, aí o que acontece? Eu tive que tirar essa pessoa. Foi duro tirar essa pessoa. Me xingaram, brigaram comigo, desconfiaram, mas a gente saiu do negócio de $3 milhões para $25 milhões em 3 anos. Justamente por uma mudança de filosofia, trazendo profissionais que recebiam um bom salário, que eram respeitados. Então, assim, o carro deles era um carro novo. Eles até escolheram a cor do carro na frota que a gente alugou. E eu permiti que escolhessem a cor, por quê? Porque se você escolheu a cor, de quem é o carro? É seu. Não é da empresa, é meu. Eu escolhi a cor do carro. A cuidado desse funcionário com o carro é maior ou menor? De quem é o carro? É dele. Então, assim, toda uma estratégia. Mas tem uma pegadinha. Não é uma pegadinha, não. Isso é ciência. É sentimento de posse. Eu tenho o bem. Né? Então, assim, trazendo respeito a esses profissionais e pagando um salário decente a eles, e obviamente, se todo mundo trabalhou direitinho, todo mundo teve resultado, deu boa para todo mundo, vamos dividir. Então nós pagamos bonificação, e eu trago essa metodologia até hoje para o meu escritório. Toda bonificação que eu pago, 50% em dinheiro para o colaborador, para o funcionário, e 50% eu pago para a família. Por quê? Porque eu entendo assim, que se você ficou até mais tarde, você deixou de ficar com a tua família para ficar trabalhando. E a tua família não pode simplesmente aceitar isso de maneira tranquila. Então, 50% ele tem que gastar. A gente coloca as pessoas assim, em restaurantes mais legais, bacanas, você sabe que normalmente as pessoas não vão, né? E não tem a oportunidade de conhecer essa experiência. Ou então tem que levar a família para o Beto Carreiro, ou ir para uma praia qualquer. Todo mundo, 50% da bonificação. E esse bônus... Ele estará lá dizendo o seguinte, puxa vida, esse é o prêmio que eu recebi pela minha performance, e a família vai estar entendendo. Está curtindo junto. Né? E assim, o prêmio, esse bônus de família que a gente chama, não precisa ser retirado no mês 1. Ele pode ser acumulado para que você tenha um plano. Mas eu obrigatoriamente tenho que saber para que você está usando esse dinheiro. Esse é o nosso acordo, né? E é interessante que as pessoas do time contam umas para as outras o que estão fazendo e acabam às vezes até fazendo juntas. Que joia. Às vezes eu fico um pouco preocupado, mas está tudo certo. Dá certo a que princípio. Bom, né, Zé? Ó, que história boa, hein? E que conversa. Estamos chegando ao final do nosso encontro. Podemos fechar aqui a nossa conversa com o nosso convidado? Sim, conversas de valor, grande aprendizado. Professor, que bom. A gente está indo para o encerramento. Daqui a pouco o professor deixa aí os seus contatos. Já contou um pouquinho dos trabalhos que você realiza, né? Nós falamos do processo de vendas, a área tradicional, mas nós estamos aí no mundo digital, da tecnologia, no mundo online. O processo de vendas, de compra, de aplicação do neuromarketing, pensando no mundo digital, muda alguma coisa? As pessoas mudaram. E, portanto, se as pessoas mudarem, é um fator importante no processo comercial, é o 5º P dos 4 Ps do marketing lá do Kotler, né? Pessoas. Se as pessoas mudaram, o mundo mudou. O mundo não muda simplesmente por mudar. As pessoas mudam e fazem o mundo mudar. Então, o mundo digital, sim, ele acelerou muitas relações e possibilitou que você abrisse um leque de contatos muito maior do que o que a gente tinha enquanto vendas antigamente, né? Hoje, um vendedor ele pode atender nacionalmente clientes, porque a facilidade da comunicação é assim... o pessoal sempre falava durante a pandemia do novo normal. Eu falei assim, turma, não existe novo normal. Como assim não existe novo normal? Não existe. Novo normal é conversa de guru de internet. Eles não sabem nada de pessoas. Vocês podem perceber que a hora que abrir a porteira, vai todo mundo voltar para o bar, vai todo mundo voltar a fazer reunião presencial, as reuniões vão... E o que aconteceu? Então, assim, veja, nós temos hábitos que a gente continua fazendo, mas que podem sim ser transportados para o mundo digital. Especialmente, Nascimento, Zé, pessoas que são excelentes em promover relacionamentos saudáveis são as pessoas que mais têm sucesso no mundo digital. Então, assim, trabalhe muito as suas habilidades para ser uma pessoa que se relaciona bem com as outras pessoas. Conheça, dedique-se, ganhe tempo, sabe? Perca-se medo de se relacionar com as pessoas e vai para cima, ofereça sempre o seu melhor, sempre o seu coração nas negociações. Quando eu falo tem que ser fácil fazer negócio com você, guarde, se tudo que a gente falou aqui nesse tempo todo, você guardou a frase do tem que ser fácil fazer negócio com você, é garantido que você vai ter mais sucesso. Então, se o seu cliente te procurar, já que a gente está falando de mundo digital, onde é que as pessoas vão me procurar? Vão me procurar no Google quando querem contratar um serviço. Como é que você está posicionado no Google? Não estou nem no Google. Então, esteja no Google. Se a pessoa te encontrar, qual é a informação que ela tem? É uma informação saudável? É realmente, de fato, as perguntas que elas fazem que estão sendo respondidas ali? Sim. Então, passo 2. Outra coisa, quando você manda uma mensagem, se o seu site,